Falando diretamente dos estúdios da Unicesumar Ponta Grossa, meu nome é Bruno e vamos dar início ao primeiro podcast da Medicina Veterinária aqui na faculdade. Olá, meu nome é Vanessa e estamos aqui para o nosso primeiro episódio sobre medicina veterinária. E para dar início nesse programa, no nosso primeiro episódio, a gente trouxe aqui a doutora Carolina Ventura, que vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a profissão e sobre a medicina equina. Carol, olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Então, meu nome é Caroline Ventura Padilha, sou médica veterinária, formada no ano de 2018. Então, esse ano eu completo 6 anos de formação. Atuo na área de clínica médica de equinos, também trabalhando com odontologia, neonatologia e equina. E para a gente começar o papo, antes da gente chegar na parte dos animais e tudo, a gente quer conhecer um pouco da doutora. Como que foi a sua vida acadêmica? Por que decidiu ser veterinária? Como chegou na área de equinos para fazer essas especializações? Então, minha família sempre foi voltada para o mundo assim, rural, digamos assim. Sempre estava em chácara, final de semana, então, assim, aquele sonho de criança mesmo, né? Se formar em veterinária e cuidar dos animais. E aí, eu terminei o ensino médio, só que aí não fui cursar medicina veterinária. Fiz 5 meses de ADM, então uma área completamente diferente do que eu queria. E lá no ensino médio, eu já tinha feito técnico em agropecuária. Então, já tinha intensivado mais esse sentimento para fazer veterinária. E aí, quando eu terminei o ensino médio, junto com o curso técnico, eu fui para ADM. Fui para ADM e fiquei 5 meses, mas vi que não era aquilo que eu realmente queria. Então, aí eu fiz o vestibular, né, do Sescage, e aí consegui passar. E aí, realmente, me ingressei no que eu queria mesmo. A minha faculdade... O meu período, né, de estudo realmente foi 5 anos. Não tive nenhum percalço durante esse período aí. E durante a graduação eu queria trabalhar com equinos, só que geralmente os professores já falam pra gente que é uma área bem mais complicada, um mercado bem fechado. Então foi apagando aquela vontade de trabalhar com equinos. E aí, na minha cabeça, era trabalhar com reprodução de bovino de corte. Não sei o porquê, mas enfim. E aí, lá no meio da faculdade, lá do 7º pro 8º, quase no final da faculdade, que acendeu a luzinha lá de novo de trabalhar com equinos. E aí, comecei a fazer estágio na área, e meu estágio final foi num hospital voltado só para equinos em Santa Catarina, né? Não sei se eu posso falar o nome. Então, o hospital é o Luiz Leigh, né, em Guaramirim, Santa Catarina, um hospital de intensivismo só na área de equinos, então foi um divisor de águas para mim, tanto na área profissional quanto pessoal. Então, foi ali que eu falei, não, é isso mesmo que eu quero trabalhar, e desde então, desde o final de 2018, eu tô nesse mundo do cavalo. Uma área que te atrai desde sempre e que a gente acaba não vendo muito na faculdade, né? Isso, exatamente. Durante a graduação, a gente tinha a disciplina de equinocultura, né? Mas assim, a gente vê questão de pelagens, raças, algumas doenças, mas nada voltado e tão aprofundado, né? Então, assim, a gente não consegue ter uma base bem específica na graduação de equinocultura, né? Então, é o que eu falo, se a pessoa quer trabalhar com equinos, estágio e cursos, porque não abrange tanto não, dentro do curso, isso, né? dentro da faculdade vai ser bem difícil, são coisas muito, muito específicas, sabe? E é o que a gente brinca, o cavalo é só tamanho, mas é um animal muito sensível mesmo. Então, tem que ter um bom conhecimento, tem que ter uma boa experiência. O mercado realmente é um mercado fechado, né? Não desanimando quem quer trabalhar com isso. E é aquele negócio do QI, né? Do que indica.
Para você para você entrar no mercado de trabalho do equino é isso, é indicação. Porque e a gente não julga, porque muitos criadores, tanto do pequeno criador para o grande criador, né, animais só de lazer, quanto os cavalos de prova, ele já tem os seus veterinários, né? Então é a confiança. Então a gente não pode, vamos dizer assim, julgar a pessoa. Ai, não, tô recém-formada, a pessoa não me chama. Mas é que ele já tem o veterinário de confiança. Mas assim, quem quer, vai atrás, faz estágio, se põe no mercado e aí dá tudo certo, né? Hoje em dia eu consigo pensar assim. No começo foi bem difícil mesmo. Lá no meados ali de 2019, que foi meu primeiro ano de formada, é perrengue. Perrengue de, às vezes, você trabalhar, você pagar para trabalhar, né? Então, você é nova, você tem que ter um jogo de cintura ali em questão de valores de atendimento. Então, é tudo isso. Mas, dia após dia, você se entrosa e vai entrando no mercado e dá tudo certo. Sim. E realmente, a gente, igual você falou, né? A gente não é tão aberto à área de grandes dentro da faculdade, né? Então, igual você falou sobre o seu interesse e tudo mais, você já tinha isso desde de pequena, já participou, já teve digamos, esse mundinho, né? De equinos e tudo mais. Como que foi isso pra você? Então, eu todo final de semana eu ia pra chácara do meu padrinho. Então, eu ganhei um cavalo do meu pai quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Manga larga. Nossa. Branco, lindo. Meu Deus. Começou bem. E aí, com meu padrinho, a gente ia pra cavalgada. E aí, ele ia já pra rodeio e eu comecei a ir pra rodeio com ele, rodeio gaúcho. E aí, eu comecei a fazer prova de rédeas naquela época, com 12 anos. Nunca ganhei nada, né? Mas participava. Então, foi despertando aquele amor por cavalo, e o amor que eu tenho até hoje vem desde criança. Então, o sonho, assim, de trabalhar com cavalos, vamos dizer assim, se eu fizesse veterinária, vem desde a infância. Claro que tem os percursos que a gente passa, né? Mas, e às vezes muda de ideia, vou trabalhar com isso, vou trabalhar com aquilo. Mas, assim, o sonho de trabalhar com cavalo é desde criança. E muitas crianças são assim, você quer fazer? Não, quero ser veterinário. Você quer trabalhar com o quê? Não, quero trabalhar com cavalo. Quero trabalhar com cachorro. Mas pra mim foi sempre com cavalo, porque o amor com cavalo era desde criança. E eu perdi o meu cavalo por conta de uma patologia que hoje em dia mais mata, né? Que é a cólica equina, a síndrome cólica. Então, depois disso, daí que despertou mais ainda a vontade, né? De saber o porquê e o que acontece e tudo mais. Então, assim, vem desde lá de trás, né? E aí, acompanhando a família, meus tios, eu tenho um tio meu que até hoje, meus primos que vão para rodeio. Então, realmente, já veio de família mesmo esse contato, né? Com cavalos, com sítio, com chácara. Então, despertou lá atrás já esse sentimento. Sim, quando a gente já vem gostando de alguma coisa, é mais fácil trabalhar, né? Isso é verdade. E eu acho que a gente já podendo partir já um pouco agora para a rotina, como que é a tua rotina, assim, trabalhando com equinos, assim, como que é a tua rotina? Que tipos de casos você mais atende? Qual é a região que você mais atende? É mais rural? Tem casos urbanos? Conta pra gente um pouco como que é a tua rotina de trabalho com os equinos. Então, pro veterinário clínico que a gente fala, não tem muita rotina, né? Vamos dizer assim, eu posso atender de manhã, posso atender à tarde, assim como eu posso atender de madrugada, né? Mas, digamos assim, é uma rotina... Eu gosto bastante, mas pro veterinário clínico é difícil você conseguir, vamos dizer assim, atender com horário marcado, porque geralmente é emergência, né? Claro que tem uma consulta ou outra que, não, meu cavalo tá mancando, eu preciso que você venha. Meu cavalo tá com um inchaço em tal região, preciso que você venha. Essa parte é tranquila, então você consegue organizar a tua agenda. Mas tem aquelas emergências, sexta-feira à noite, 11 horas da noite, né? Sábado, madrugada. Então, assim, para veterinário clínico, a gente diz assim, não tem hora, não tem lugar, não tem dia, né? Mas a gente consegue conciliar bem. Tem dias que é
mais cansativo, tem dias que é mais tranquilo. E na questão do que eu mais atendo, varia muito, varia da época, né? Então, agora a gente está entrando no período de inverno, então que tem oscilações de temperatura, dias quentes e noites frias. Então, agora começa um período de incidência de síndrome cólica alta, né? Então, a gente entra num período, assim, de atenção, mas a gente sempre, meus clientes, eu sempre já, vamos dizer assim, já deixo pré-avisados do que fazer para evitar, mas sempre tem, né, os clientes novos, mas essa incidência agora, nesse período, é síndrome cólica que tem. Às vezes, acidentes de transporte com sutura, são mais emergências, né, emergenciais. E aí tem os atendimentos marcados, que foi o que eu te falei. E questão de lugar, região, varia muito, varia muito. Tem clientes que eu atendo dentro da cidade, que são aquelas chácaras dentro da cidade, né? Que nem tem aqui, no Santa Teresa, aqui perto. E atendo região de Ponta Grossa, Tibagi, Castro, Carambeí. Então, Campos Gerais, né? Então, varia muito, assim. E eu trabalho também... Ui, te cortei, desculpa. Pode falar, rapaz. E eu trabalho também com provas equestres, né? Então, às vezes, durante o final de semana, eu tô trabalhando em provas, como RT de eventos. Então, varia muito, assim. Sim, sim. Então, o seu atendimento, ele é totalmente a campo, né? Não tem digamos assim, você não faz um atendimento na clínica exatamente e tudo mais. Isso, o meu atendimento é totalmente voltado a campo. Porque como aqui na região a gente não tem nenhuma clínica física, né? Para equinos e para ter é uma estrutura bem grande, então eu atendo só a campo. Quando precisa de algum atendimento que tem que ser direcionado a algum hospital, aí eu direciono, né? Que é uma coisa que eu penso assim, não consegui resolver a campo, vou ter que direcionar para um hospital. Aí tem um hospital em Curitiba, né? A Equivete. E aí o de Santa Catarina também, que é o Luiz Leite. Só que aí, dependendo do caso, a gente faz a opção de mandar para mais perto, que é ali em Curitiba, em Piraquara, né? Entendi. E assim, você estava falando sobre a cólica equina, né? Qual que seria a principal causa da cólica equina? Como que é esse tratamento? Como, né, que a gente consegue visualizar isso no animal? Como você falou que agora é uma época mais propícia, né, a ter. Então, a síndrome cólica, ela é uma doença que ela pode ser provocada por diversos fatores. Agora, no inverno, em específico, para mim falar para vocês, é pela falta de ingestão de água, né? Então, equinos, eles não gostam de tomar água gelada. Então, eles não vão tomar, né, água gelada com uma temperatura acima do que o paladar deles é acostumado. Então, muitos animais que ficam a campo, né, os coxos geralmente congelam por conta de geada, então eles não vão ter acesso à água, ou se não congela vai estar muito gelado, então eles não vão tomar. Até animais que ficam estabulados, né, em baia, também eles têm essa recusa de tomar água. Então, o que acontece? O animal ingere ali o concentrado, né, que é a alimentação com base de concentrado, que é a ração, a aveia, e aí ele ingere esse alimento e não toma água. Então, querendo ou não, dá sobrecarga gástrica ali. Então, a gente tem a síndrome cólica provocada pela sobrecarga gástrica, né, que é muito volume de alimento dentro do estômago que ele não conseguiu digerir por conta da falta de água. E aí a gente já tem as outras síndromes cólicas direcionadas para o intestino, né? Que é a compactação de cólon, compactação de seco, e aí vai. E aí que é um pouco mais difícil da gente tratar. Claro que conseguimos, né, a campo, ser pego e diagnosticado cedo, né? No início, digamos assim. Questão de sinais que o animal apresenta. Deitar e rolar, muitas vezes, o animal fica muito incomodado, então é uma dor bem aguda. O animal deita e rola várias vezes, ele deita, levanta, deita, rola, cava, quando ele fica em pé, ele cava bastante, ele olha para o flanco, então ele olha para a barriga, né, que é o flanco que a gente fala, fica muito incomodado. Vamos dizer assim, comeu de manhã, não bebeu água,
e aparecer os primeiros sinais, ali na primeira 1 hora, se ele for desenvolver a síndrome cólica, ele já vai apresentar algum sinal. Se o cavalo vai comer meio-dia, ele já não comeu e tá meio inquieto, fica esperto, porque pode ser o início de síndrome cólica, né? Então, a incidência da síndrome cólica, agora no inverno, é uma taxa relativamente alta. Claro que no verão, não é porque dá no inverno que no verão não vai dar. No verão, a gente tem a síndrome cólica por conta da desidratação daí também, mas é tudo voltado pela falta do consumo de água, né? Porque em dias quentes também eles não tomam muita água, eles dissipam muito calor. Então, o que a gente indica, já focando para o tratamento, chegando na propriedade que a gente avalia, o animal está com síndrome cólica, motilidade intestinal parado, né? Então, a gente ausculta ali o intestino, vê que está parado, passa a sonda, né? A gente faz a passagem da sonda nasogástrica, é passado pelo nariz. Essa sonda vai direto no estômago e a gente faz a lavagem desse estômago. Então, tudo que está parado ali, vamos dizer, falando de uma sobrecarga gástrica, tudo que ficou parado ali, que não digeriu no estômago, a gente vai retirar para fora. Coloca água e suga e joga para fora. Então, limpa literalmente o estômago, né? Geralmente, animais que é só sobrecarga gástrica, logo que a gente faz a lavagem, o animal já fica melhor, já pasta, já tem uma melhora assim instantânea. Mas claro, a gente entra com fluidoterapia, medicação de suporte para estimular que a motilidade volte, né? E aí, o que eu sempre indico para os meus clientes, verão, inverno, sol, chuva, sal mineral, tá? Então, assim, muitos animais não têm esse costume de tomar água. Mesmo não sendo só no inverno ou só no verão, eles não têm aquela vontade, aquele instinto de beber água, sabe? Então, eu geralmente indico para os meus clientes a fornecer sal mineral. Vocês já devem ter visto que tem pedras de sal mineral que você coloca na baia. Então, para o animal ir mordiscando conforme a necessidade deles. E também colocar o em forma de pó, né? Tem em forma de pó, que também tem ranchos que tem o coxinho já de sal mineral. Então, você pode colocar o pó para também o cavalo ir lambendo conforme a necessidade dele. Tem em forma de pedra. E também a ingestão forçada, né? Que em caso de animais que não têm o instinto de ir lá lamber o sal, eu já indico em fazer a ingestão forçada, digamos assim. O que é essa ingestão forçada? É colocar uma colherzinha de sopa do sal mineral em pó na ração ou na aveia molhada. E aí, querendo ou não, a gente tá forçando o animal, né, consumir esse sal mineral. E aí é igual a gente, né? Come alguma comida salgada, já dá sede. Então, é o instinto de fazer com que eles bebam água e com que evite essa síndrome cólica, né? Então, a sobrecarga gástrica é um pouco mais tranquila de se tratar, digamos assim, falando de dificuldade de tratamento. As compactações que são um pouco mais complicadas, porque como que eu falo assim, complicadas, porque eu sempre falo, já tá parado para trás, né? Vamos dizer assim, no palavreado de veterinária a campo. Então, já tá para trás. Então, o animal digeriu, né? Passou pelo estômago, teve a digestão, só que o animal não tá conseguindo fazer aquela motilidade do bolo fecal, que já tá no intestino. Então, relativamente, o bolo fecal tá seco, né? Vulgarmente falando, e o animal não consegue defecar. Então, essas sobrecargas, essas compactações, desculpa, são um pouco mais complicadas e requerem um pouco mais de tempo e paciência do veterinário, né? Então, até um exemplo, esses dias atrás eu peguei um caso de uma égua de compactação, que eu comecei na quarta-feira, às 14 horas, e eu fui terminar o atendimento dela na quinta-feira, às 5 horas da manhã. Caramba. Então, assim, é muito soro, é muita paciência. Nossa. Então, assim, É desgastante. Desgasta, mas é intensivismo, né? Hidratar. Então, assim, tem muita gente que fala, meu Deus, mas vai passar tudo isso de soro. Mas para cavalo, já chegou o caso de eu passar 70 litros de soro em caso de compactações. Nossa. Compactações é bem difícil. Um outro caso que eu peguei até esses dias foi que uma égua ficava comendo serragem dentro da baia. Então, animal que fica muito estabulado, você
tem que prestar atenção se não tem níveis de estresse, né? Então, o animal começa a procurar o que fazer e aí começa a fazer coisa errada. Então, começou a consumir serragem e aí deu uma sobrecarga por consumo de serragem. Para lavar o estômago dessa égua, eu levei de 2 horas e meia, mais ou menos. 2 vezes também. O dela começou à tarde e foi até a madrugada do outro dia. Eu lavei 2 vezes esse estômago. Primeira vez 2 horas, segunda vez 2 horas. Então, é intensivismo, é paciência, é calma. Não adianta atropelar as coisas, né? Mas, assim, é como eu falei no começo, não me vejo trabalhando com outra coisa. Claro que no outro dia, no pós-atendimento de cólica, eu falo, meu Deus do céu, né? Por que eu quis trabalhar com clínica? Por que eu fiz isso? Eu me Como a doutora pergunto. falou, né? Sempre é campo, nunca num lugar apropriado, né? Sim. Sempre vai ser no pior Frio. lugar, o bicho sempre vai estar no pior lugar possível para Sim. ser atendido, né? Frio, chuva, exatamente, lugar escuro. Então, teve o caso que eu peguei de uma ela faz veterinária e ela tem 2 animais. E aí os animais dela entraram, os 2 comeram uma comida que eles até tinham dispensado fora, só que eles conseguiram ter contato com essa comida e mandaram ver. Nossa. Aí, final da tarde, ela me ligou, Carol, meus 2 animais são cólicos, conseguem vir? Acho que faz o quê? Já uns 2 anos atrás, era meados de junho, julho, frio, muito frio. Acho que naquela noite, se eu não me engano, tem um stories que fazia 7 graus. Aí o cavalo tava um pouco melhor, eu consegui dar um suporte ali e foquei na égua, que tava muito mal. E aí, pra lavar o estômago do animal, 9 horas da noite, com água de poço, totalmente gelada, escuro, no ambiente, numa temperatura de 7 graus, a égua também começou a entrar com hipotermia. Caramba. Então, aí, o que eu pensei? Coloquei capa, ela pegou daí já entramos pra baia, colocamos capa, ela tinha uns aquecedorzinhos, colocamos na baia e descer soro morno, né? Então, para o organismo puxar aquilo e esquentar. Mas é o que eu digo, cada caso é um caso, né? Porque no meu caso eu usei soro morno, que no teu, então, né? Então a gente fala muito sobre isso. O tratamento vai depender muito do que o animal precisa, do que o animal está exigindo, dos sinais do animal. E do local também, E do né? local, exatamente. Caso, porque por nesse caso ainda ela morava perto, era uma chacrinha, né? Ela morava e a gente tinha acesso ao micro-ondas. E se não tivesse? Então, assim, é bem isso que você falou. Tem lugares que você consegue ter uma estrutura para te apoiar. Tem lugares que é só um campo e mais nada, né? Então, você tem que se virar. É difícil mesmo, mas é gratificante. Quando você vê o animal ali no outro dia bem, o proprietário te manda um vídeo. Ah, tá bem, tá comendo, é gratificante. Claro que nem sempre a gente tem resultado positivo, né? Mas na maioria das vezes, graças a Deus, a gente tem esse resultado bom e... Faz valer a pena o esforço. Faz, meu Deus. E é muito interessante isso, né? Tipo, saber ali, principalmente sobre a cólica equina, ser principalmente pela água, né? Imaginei que pudesse ser por uma alimentação, algo errado, assim. A falta de água, na verdade, é uma das causas. Claro que tem síndrome cólicas por conta de intoxicação, né? Que vamos dizer assim. Também algumas síndrome cólicas, elas são geradas pelo consumo e fornecimento de uma matéria-prima, de um alimento de baixa qualidade. Então, realmente pode ser, né? Então, a síndrome cólica, ela pode ser provocada por um feno mofado, então dá o início a uma síndrome cólica por intoxicação. Uma síndrome cólica por sobrecarga, por excesso de alimento também pode ser. A gente tem síndrome cólica por intoxicações até de puron, que geralmente, meu cavalo, o que aconteceu também, que eu já atendi uma cólica por intoxicação de puron. Tinha muita mosca aqui na propriedade, porque eu trabalho com gado de leite, então tinha muita mosca, eu pulverizei meu cavalo. Pulverizou inteiro. Nossa. E ainda com puron de vaca. Então, Caramba. É mais forte. A égua entra... O cavalo teve uma síndrome cólica por intoxicação do puron, do cheiro, de ficar inalando aquilo, né? Então,
a síndrome cólica, ela abrange bastante causas, né? Bastante pontos que direcionam ao foco dela. Então, assim... e às vezes não é nem culpa da pessoa, porque a pessoa não sabe, né? Então, assim, mas eu usava o Puron pra vaca, eu achei que podia usar. Até pode, né? Às vezes, não tenho ali de imediato até eu comprar, mas dilui bem, lê bem como é que faz a diluição, né? Então, eu sempre indico, se vai querer fazer a pulverização, né? Usar o Puron, usa o que é apropriado para cavalo, para não ter esse risco de intoxicação. Porque também a cólica por intoxicação desses purons é bem chatinha, sabe? O animal fica muito debilitado. Então, às vezes o animal também pode até provocar uma síndrome cólica por excesso de exercício, né? Por estresse de excesso de exercício. Eu trabalho em enduros, em provas de enduro equestre, né? Que são provas de resistência. Tem muitos animais que desenvolvem cólica, síndrome cólica durante o percurso por conta do estresse, né? Do excesso de exercício físico. Então, assim, a síndrome cólica gira e ela pode acontecer por diversos motivos, né? Na falta de água, que eu digo, é mais agora no inverno, né? Mas ela pode ser provocada por diversos fatores, né? Então, é comida, uma alimentação de má qualidade, que nem eu falei do feno. Então, às vezes, o excesso da quantidade de alimentação, esses cuidados, assim, com excesso de exercício, ou o animal acabou de comer e vai para um exercício físico, então dá um estresse ali, a barriga cheia, e aí passa por um treinamento meio forçado. Então, ela é provocada por diversos motivos, assim, sabe? É que nem você falou, pelo cavalo só ter tamanho e ser extremamente frágil, qualquer coisinha pode ocasionar isso para ele, né? Sim, e a síndrome cólica, ela pode vir com uma dorzinha bem moderada, uma dor muito aguda, assim, de o animal se jogar no chão e você não consegue, você não sabe o que você faz primeiro daí, né? Você chega, o animal tá se jogando, você tem que pensar, opa, meu Deus, eu vou ter que manter a calma, porque senão eu não vou conseguir atender, vamos dizer, né? Então, a dor dela é uma dor muito aguda. Então, assim, para casos que eu já peguei do animal, se jogando no chão, então controla a dor primeiro, depois começa do início, que eu falo. Geralmente a sondagem, lava o estômago e aí dá início com o tratamento de suporte, né? Que é fluidoterapia, muita fluidoterapia e as medicações de suporte para dor, né? E aí para estimular a motilidade. Então, com cautela, né? Mas nunca ter medo de fazer fluidoterapia, porque cavalo necessita muito de hidratação quando tá nesses períodos, né? Sim, é realmente é só um grandão, né? Eles... sensibilidade enorme. Tem muita só sensibilidade. Tamanho. Muita, é só tamanho. E aí as raças também, né? Exatamente. Que aí tem umas que são mais rústicas, tem outras que nem tanto, e aí umas apresentam mais dor, outros animais aguentam mais dor, então muitas vezes enganam a gente, né? Estão numa situação mais crítica, mas aguentam mais dor, né? Então é o caso do cavalo crioulo, ele é um cavalo mais resistente, então ele demora bastante tempo para apresentar dor, já comparado com o quarto de milha também. O quarto de milha ele é bem mais sensível, né? O BH, que é o brasileiro de hipismo, também é bem mais sensível. Então, o cavalo, assim, que menos apresenta dor pra gente, assim, no dia a dia é o crioulo. Então, que tem que ficar com a orelha um pouquinho em pé e mais atento. Se tá apresentando dor ou não. Mas, de maneira geral, é isso. Ele esconde, né? Esconde, ele mascara muito a dor. E daí, quando apresenta, já tá feia a situação mesmo. Já tá feia a situação. E é isso que eu falo. No mínimo que seja do sinal, é melhor chamar. Porque muitas pessoas dizem, não, vou fazer um remédio aqui, começou de manhã. O cavalo não comeu tudo, viu que a baia tava um pouco revirada, que o cavalo deu uma rolada. E aí, vou fazer um remédio, não vou chamar o veterinário. Daí passa o dia todo, o animal vai piorando, daí liga à noite. É complicado porque a gente às vezes se põe no lugar do proprietário, né?
de às vezes querer resolver, às vezes não é nem por maldade, mas eu sempre digo, no primeiro e no pequeno sinal de dor é melhor chamar. Que a gente consegue resolver bem no início e bem mais rápido. Para quem conhece o seu animal vai notar, né? A primeira mínima mudança de comportamento ali, de humor mesmo, então não é difícil de perceber, né? Pra quem conhece... Mesmo tendo o caso, né, de animais que são mais resistentes, mas algum sintoma ele vai acabar sendo diferente da rotina dele, né? Então... Algum sintoma, o menor que seja, o proprietário ou o cuidador, no caso de ranchos, assim, né, que tem pensionatos, é impressionante. O treinador, o tratador, ele conhece o costume de cada animal. Então, o animal não comeu, tá deitado, tá no fundo da baia, ele já vai notar, tem alguma coisa acontecendo. Então, é o que eu falo, o indicado é chamar no início, que o problema vai ser bem menor do que ser protelando ou medicando. Porque muitas vezes a gente chega na propriedade, o animal já tá dopado de tanta medicação, a gente não sabe nem o que fazer mais. E aí, a hora que a dor volta, aí ela volta com tudo, né? Uhum. E até por essa questão que você falou das raças, né? Um animal ali que é mais voltado para o esporte, ou um animal mais voltado para, digamos, uma ecoterapia, que seja, eles têm uma diferença de comportamento, né? Isso, exatamente. E também a diferença em alimentação, né? Então, o animal que é usado para uma prova, para competições, e animal que é para passeio, para lazer, para uma ecoterapia. Então, assim, são cuidados com alimentações diferentes e os sinais vão ser diferentes, né? Então, tem que prestar muita atenção, mas, assim, é o que eu falei. E ele falou, no menor sinal que seja, a pessoa já vai perceber. E pode ter certeza, apresentou, vem um probleminha aí. Uhum. E, assim, desses casos, tem algum que mais marcou você, assim, que tenha sido aquele caso bem importante? Olha, em 6 anos de formação tem alguns, tem bastante. Mas sempre tem algum que marca mais a gente. O mais difícil, ou o que você foi no pior lugar possível. Vamos dizer assim, de síndrome cólica. De síndrome cólica, vamos dizer... Bom, teve o caso dessa égua que eu passei, foi a primeira compactação que eu peguei de passar. Eu comecei pela manhã, fiquei o dia todo, ela ficou bem, e aí, virando a noite, que aí o pessoal do rancho me ligou e falou, a égua não tá bem, tive que voltar ainda ficar o dia todo de novo. Então, praticamente foram 2 dias. Mas, assim, ainda não foi um caso, assim, que, sabe, me marcou, meu Deus. Eu digo pela dificuldade, né? Que, meu Deus, consegui reverter o quadro, né? Porque compactação é bem difícil você reverter a campo, né? Mas consegui. Claro, eu com mais um grupo de apoio, né? Porque não adianta nada você estar ali sozinho trabalhando e não ter um apoio moral, né? Então, esse caso foi bem, vamos dizer, desafiador para mim. E claro que tem todo um aparato por trás, né? Não é porque a gente é veterinário que a gente não tem ajuda de outros veterinários, né? A gente, é o que eu falo, a gente precisa de ajuda e precisa de conhecimento sempre. Eu converso com a minha professora de equinos, que é a Cleide, até hoje. Nossa, Cleide, me socorra, o que eu faço? Então, assim... Não importa quanto tempo de formado. Então, nesse dia, ela me ajudou muito. Tem uma veterinária de Curitiba também, que é minha amiga, que ela trabalha com equinos também, que me ajuda muito. Então, assim, é aquela rede de apoio que você fala, né? Então, Sim. Você pegar casos, assim, difíceis, que são realmente desafiadores, que você já atendeu um dia, não deu certo, passou a noite, não deu certo, e ainda você tem mais um longo dia pela frente e você não sabe se vai dar certo. E o proprietário já tinha falado, vamos dizer assim, que não ia mandar para cirurgia. Então, a gente já estava cogitando que era um caso cirúrgico, né? Só que o proprietário falou, eu não vou mandar para cirurgia. Eu preciso que você, né, o que você puder fazer a campo você faz, mas infelizmente eu não vou mandar para cirurgia. Então, já tem mais um peso aí em cima de você, né? Sim. Então, mas assim, quando aquela égua estercou pela primeira vez...
Eu falei, meu Deus. Nossa, incrível, né? Nossa, o que a gente brinca. Sim. O veterinário de equinos que atende cólica, o prazer dele é ver o animal defecar. Sim. Isso é engraçado, mas é prazeroso, assim. Porque você vê que tá dando certo, tá indo. Mas, assim, tem casos de... Eu peguei uma égua que caiu dentro de uma construção também, que foi um caso de emergência. Que ela caiu dentro de uma construção e se cortou inteira. Até depois eu posso mandar as fotos pra vocês. Ela ficou totalmente debilitada, totalmente. Então, teve pontos que eu não consegui fazer sutura, teve regiões, questão da ganacha, foi mais ou menos 60 pontos. Então, assim, foi uma égua, assim, que me marcou muito, sabe? Até ela tá numa foto que eu vou entregar pra vocês depois, já recuperada. Então, assim, me marcou muito porque eu acompanhei ela desde o primeiro dia de atendimento até o dia da alta dela, que ela teve totalmente a cicatrização de todos os cortes. Então, teve uma lesão na perna que foi bem mais grave, né? Graças a Deus não teve ruptura nem de ligamento, nem de tendão, que foi o que salvou ela, porque senão, realmente, era uma região que não tinha da onde vir, que era bem perto da escápula, então não ia ter da onde surgir, né? Da onde ter inserção. Então, foi uma égua que me marcou muito. Eu fiquei tratando ela mais ou menos uns 5 meses. E aí, curativo todo dia, foi feito sessões de fisioterapia no começo. A gente teve muito excesso de crescimento de pele, de tecido de granulação. Então, a gente queria que crescesse, mas ao mesmo tempo crescia demais. Então, assim, foi bem desafiador também. Esse caso dessa égua me marcou muito, porque foi também uma questão de comprometimento, dedicação, paciência, porque ferida de cavalo é muito difícil. Então, gera muita paciência, muito cuidado. Então, não conta também só com a gente, conta com os proprietários, conta com o cuidador, fazer todos os curativos, né? Às vezes, final de semana que eu não podia ir, ou às vezes a gente intercalou depois de 2 dias faz o curativo, fecha um dia, passa 2 dias, vai abrir daqui 2 dias. Então, se nesse intervalo abria ou descia o curativo, o cuidador dava um jeito de arrumar. Então, são casos assim que você olha para trás e pensa, acho que eu não poderia ter escolhido outra profissão, né? Claro que tem casos que a gente se frustra muito, casos que a gente não consegue reverter o quadro, que infelizmente a gente tem que tomar um caminho que a gente não quer, né, nunca, que é a eutanásia, mas eu relutei muito, assim, em falar sobre isso e aceitar sobre isso. Então, eu saía de casa para atender e eu pensava assim, não, eu não posso deixar esse cavalo morrer. Então, a gente já tem esse peso na cabeça da gente, né? O médico veterinário abrangendo para esse lado, né, mais psicológico. Acho que já é o peso da formação, né? Você já entra para essa área. Exatamente. Com esse peso porque acaba sendo da que perda. Meio que um senso comum. Sim. Cavalo se machucou, eutanásia. Se você perguntar pra qualquer pessoa hoje em dia assim, que não tem conhecimento, machucou, é mais fácil eutanásia. Porque é meio que um senso comum isso, assim, pelo menos no que eu vejo geralmente, assim. Quando a pessoa vê um cavalo machucado, alguma coisa, a primeira opção já é tipo, coitado, vai ter que eutanasiar o bicho. É exatamente isso, porque muitas pessoas assim, porque é grande, é uma ferida muito grande, não vai ter. E eu digo assim, se a pessoa, no caso dessa égua, você olhava pra ela, a hora que eu cheguei na propriedade e eu vi ela, eu falei, meu Deus, eu não sabia por onde que eu começava, eu não sabia se eu começava a fazer o curativo da perna, que ali não tinha como suturar, se eu fazia curativo no outro joelho, se eu fazia sutura da ganacha, se eu fazia sutura perto da orelha, se eu fazia sutura perto da cernelha. Ela tava... Nossa, imaginando ela como tava. Aí eu pensei, horrível. Daí eu voltei pra terra e falei, calma, né? Então, assim, é que ela era uma égua, assim, da filha do pessoal que me chamou. Então, tem aquele sentimento,
né? Então, eles poderiam, como outras pessoas, como você falou, não, se machucou, não vai ter o que fazer, olha a situação. Não, eles falaram, vai tratar. A gente vai fazer o que a gente puder para salvar ela. Então, muitas pessoas pensam realmente isso. E a gente se cobra, né? Hoje em dia, eu tento não ser assim, de me autocobrar demais, né? Então, eu saía de casa pensando isso. Eu vou sair atender esse cavalo, se é uma cólica ou se é alguma coisa mais específica de uma emergência, mas principalmente cólica. Não, vou ter que salvar esse cavalo e não posso deixar, ou se o proprietário não mandar para cirurgia, eu tenho que salvar. Então, hoje a gente não pode se cobrar tanto, né? Mas eu me cobrava bastante, hoje eu me cobro um pouco menos. Mas nem sempre, eu lembro até hoje que a residente do hospital onde eu fiz estágio, ela falou, nem sempre os resultados negativos não são resultados, né? Sim. Porque os resultados negativos também são resultados. Sim. Porém, não tão Não o bons, que né? você Mas deseja. é um resultado de uma batalha que você tá fazendo, né? Sim. Mas tem, né, esses casos mais tristes, assim. Mas, graças a Deus, a maioria são bons. E assim, voltando ali para sua área, né? Voltando para sua formação mesmo, você também tem a questão da odontologia, né? Isso. Como que é essa área para você? Eu comecei a fazer odonto, eu me formei em 2018. No meio de 2018, eu comecei a fazer odonto em meados de março, abril de 2019. Então, já são 5 anos fazendo odonto, praticamente. A odonto é uma área, assim, que eu gosto bastante, já é um atendimento dentro da minha rotina que eu já consigo me programar daí, né? São atendimentos marcados, né, com os proprietários, não é nada, vamos dizer assim, fora de hora, né? A não ser, eu nunca peguei emergência de boca, vamos dizer, corte de língua e tal, né? Então, que pode englobar ali na odonto. Mas é um atendimento que eu já consigo marcar horário. Eu geralmente gosto de fazer odonto na parte da manhã, porque o animal precisa estar em jejum, né? Que a gente faz o uso de um sedativo, então geralmente eu gosto de marcar de manhã, porque o animal não come de manhã e eu faço o procedimento, né? Então a gente faz esse uso desse sedativo para o animal dar uma dormidinha e a gente conseguir colocar o abridor de boca e realizar o procedimento. Depois eu posso mandar foto também para vocês. E a odonto, assim como ela é muito importante também na vida do cavalo. Porque você pensa assim, e é uma área que hoje em dia agora tá tendo mais chamada, tendo mais reconhecimento pelos proprietários, porque antigamente não tinha preocupação. Não, isso daí é frescura, Sim. né? Ou mais os cavalos de prova que faziam, né? Mas hoje em dia a odontologia, né? A gente fala que é um bem-estar animal, né? Porque tanto... Opa! Normal. Tanto que para facilitar, né, ali a mastigação, né, do alimento, tem que estar mais confortável, o animal tem que estar mais confortável e até para ter um resultado dentro de pista para animais de prova, né? Então, assim, a odontologia equina hoje em dia é essencial para a saúde do cavalo, né? Então, ela já está englobada dentro da saúde do cavalo. Então, eu já peguei casos de animais que nunca foi feito, né, um procedimento odontológico e, querendo ou não, ele não faz a mastigação correta desses alimentos. Então, querendo ou não, engolem as partículas ali dos alimentos inteiros, provocando síndrome cólica. Então, tem uma ligação total ali. Então, uma coisa interliga a outra. Mas a odonto a gente faz, né, com o intuito de fazer a grossagem, né, das pontas dos dentes. Essas pontas, elas são formadas pelo excesso do crescimento do esmalte dentário, né? Então, principalmente animais estabulados que ficam presos em baias, eles não têm o desgaste vamos dizer assim, adequado desse esmalte dentário. Então, principalmente região de bochecha, região da parte interna, que
pega com a língua, então faz o crescimento excessivo e começa a cortar, né? Começou a cortar, o animal para de comer, responde mal a treinamento, responde mal a embocadura, né? Então, assim, vai fazer a avaliação, se nunca foi feito, vai ter que fazer. O proprietário me pergunta, eu preciso de uma avaliação odontológica. Aí eu já pergunto, foi feito alguma vez? Aí ele, não. Eu falei, então vai ter que fazer. Não vai precisar nem olhar, porque vai precisar fazer. Porque o que a gente indica? O animal iniciou a doma, né, com seus 2 anos e meio. Tem pessoas que gostam de iniciar a doma com 3 anos, né? Depende muito da raça também. Iniciou a doma, faz o primeiro procedimento odontológico, né? Que provavelmente está trocando de dente, né? Dos dentes de leite, que é os decíduos, pelos dentes permanentes, né? Então, às vezes fica alguma capinha retida, algum dente retido, a gente faz a extração dessas capas. Tem animais que têm o dente de lobo, né? Que é um dente que não é regra todos os animais ter. O dente de lobo nem todos têm, né? Então, tem animais que têm dos 2 lados, tem animais que só tem um lado. Então, fêmea, macho, então é indiferente, mas não é uma regra. Esse dente a gente faz a indicação de fazer a extração, né? Então, iniciou a doma, faz o procedimento inicial, né, para dar um conforto pro potro. Tem dente de lobo, a gente extrai, porque é um dente que atrapalha bastante, o animal tem bastante reação quando o treinador vai usar a embocadura, então dá um choquinho ali. E aí deixar tudo alinhadinho para ter conforto na mastigação, né? Porque na hora que vai mastigar, se tem ponta, vai cortar e o animal não vai ter conforto. O animal derruba bastante comida, então, se chegou ali na baia do teu cavalo, meu animal tá derrubando muita comida. Coloca comida no coxo, quando vou ver, tá tudo no chão. Pode ser um indicativo de problema odontológico, né? Mas o procedimento odontológico, assim, dentro da rotina clínica, tem tido bastante saída hoje em dia, sabe? Porque, como eu falei, agora os proprietários têm mais se conscientizados da necessidade, que não é mais uma frescura, e sim uma necessidade para a saúde do animal. Então, é o que eu falo, já entrou dentro de uma necessidade e não de uma vaidade, digamos assim, sabe? Ele acaba sendo um método mais preventivo do que clínico, digamos assim. Isso. Né? Tudo vai se resolver mais na prevenção do que ter que agir quando acontecer alguma coisa. Exatamente. A odontologia a gente faz para conforto e bem-estar e para prevenir, né? Para prevenir problema. Porque no caso do animal que não está mastigando direito, que vai engolir partícula de ração de aveia inteira, tá predisposto a ter uma síndrome cólica. Então, se já vai estar prevenindo, vamos dizer assim, mas será que o meu cavalo vai ter isso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é melhor prevenir, né? É melhor pecar pelo excesso. Exatamente. Né? Um pouco mais fazendo uma avaliação. Exatamente. Melhor você fazer a odontologia do teu cavalo do que você precisar uma cólica. Uma cólica. Passar 2 dias a fio com sofrendo. E em termos financeiros, pro proprietário vai ser melhor fazer um procedimento odontológico. Igual você estava falando sobre os animais de prova, que no caso era mais visível isso, né, para os animais de provas. Qual que é a importância, principalmente para eles? Então, animal de prova, depende muito da prova que o animal faz, mas geralmente assim, o animal tá usando uma embocadura, tanto o freio quanto o bridão, né, que a gente fala, né, em conhecimento assim a campo que eu falo. O treinador vai precisar puxar a rédea, fazer com que o animal pare mais bruscamente, o animal começa a reagir, chacoalhar a cabeça, abrir a boca. Então, isso são sinais, sabe? E até tem provas que se o animal tiver esse tipo de reação de movimento de cabeça, que seja visível por um incômodo de boca, o animal pode ser desclassificado. Então, assim, animal de prova para conforto, claro, com certeza, para um desempenho durante o uso da embocadura, para não ficar com aquela sensibilidade, né? Porque uma sensibilidade que tem bastante, quando o animal tem o dente de lobo, é um choque. A hora que você puxa a rédea para parar, o animal dá um choque, porque a base do freio vai entrar em atrito com o dente de lobo. Então, é um dentinho pequenininho, como se fosse o siso da gente. Não serve para nada, e só atrapalha e só dói. Então, assim, a hora que o freio, o bridão entra em atrito com esse dente, ele dá um choque.
né? Então, essa reação. O animal tem muita reação. Então, assim, para animal de prova não é viável, né? Então, é de extrema importância fazer isso. E até para casos que o animal pode ser desclassificado por conta dessas reações, desses sinais, sabe? Então, por conta disso. Realmente na questão de monta, né? A gente percebe isso. Quando puxa o freio ali, você sente a embocadura do animal, sente que ele vai, ele briga, digamos ali. O animal briga muito com o freio, começa a mastigar demais, fica incomodado, fica bravo, o animal começa a ficar bravo. Aí tem pessoas que, não, esse cavalo tá de muita firula, tá bardoso e tal. Daí chega o rei, né? Que não é pior ainda, né? Exatamente. Às vezes são sinais de dor que o animal está apresentando e as pessoas acham que pode ser malvadeza, falta de vontade. Falta de doma. Falta de doma, exatamente isso. E às vezes é uma coisa simples que passa despercebido. Sim. É que nem a gente falou, né? Questão de prevenção mesmo. Né? Exatamente. Prevenção. E nesses casos, assim, da odonto, como você falou, que né, a gente sabe que é um caso bem, digamos, novo para o proprietário e tudo mais, ou até mesmo para aquele proprietário que não participa de uma prova, que só tem o animal ali porque gosta e tudo mais. Então, como que é hoje a questão de preparação, até mesmo em determinada região, né? Por exemplo, aqui, como que é essa preparação, como que são os procedimentos, material, o que é usado? Então, para um procedimento odontológico, geralmente, como eu falei, eu gosto de fazer na parte da manhã, né? Então, eu converso com o proprietário, alinho com ele e falo assim, amanhã eu vou fazer o procedimento odontológico do teu cavalo, deixa ele em jejum. Primeira coisa, né, que eu gosto. O animal tá em jejum porque a gente faz uso de um sedativo. É um sedativo com uma dosagem pequena, né? Então, só para o animal dar uma relaxada, ele não cai. A gente faz esse procedimento com o animal em pé, né? Em estação. A gente tem todo um material. No campo mesmo? Isso, no campo. Pode ser a campo. Claro que vai ter que ter uma estrutura melhor, vamos dizer assim. Tem que ter luz perto, né? Já aconteceu de eu fazer embaixo de árvores sem problema nenhum. Tendo um galho que tem um arco, sabe? Então, eu preciso de um lugar para prender o arco para o animal apoiar a cabeça. Então, assim, não tem nenhum lugar que eu consiga passar o arco. Pode ser debaixo de uma árvore. Chegando com extensão à luz, dá certo. Que já são casos que você consegue programar onde você vai atender o animal. Isso, exatamente. Campo, você consegue controlar onde você vai levar esse animal. A odonto é mais... como eu falei, a odonto você consegue já perguntar, tem isso, tem aquilo... Tem tal coisa, é perto ou não? Tem como você levar... não tem. Tem como você levar o teu cavalo num conhecido, num rancho perto? Já aconteceu isso. De ter cliente meu que deixa o cavalo a campo e não tem nada. Então, ele leva para um pensionato que é conhecido ali e eu faço no pensionato, que tem tudo, né? Tem luz, tem água, tem lugar para passar o arco. Então, é tranquilo, assim. Eu já consigo ter mais esse contato do que numa emergência, né? Que a gente não vai poder ficar perguntando pra pessoa, né? Sim. Mas aí tem todo o material, né? Em jogo para fazer esse procedimento. Então, tem o arco, que a gente usa para apoiar a cabeça do animal. Tem um abridor de boca, né? Que é depois que ele dá uma relaxada ali com o sedativo, a gente consegue colocar o abridor de boca. Que a gente consegue visualizar todos os dentes dos animais, né? Do animal. Então, a gente consegue ver molar, pré-molar, os incisivos. A gente consegue ter contato com todos os dentes. E a partir disso, a gente faz a limpeza ali, né? Com a água e tudo. E aí, começa a fazer o procedimento, que é a grossagem ali. Deixa tudo bonitinho, questão de mesa. Que a gente fala da mesa oral, né? Do cavalo, que é a parte... da base, para acertar a mordida. A questão lateral, a gente deixa geralmente tudo abauladinho, para não ter atrito das pontas, né? E é isso. Aí, quando tem a extração, particularmente, a minha rotina a minha regra de procedimento faço a grossagem dos dentes ali
E quando tem o dente de lobo, após a grosagem, eu faço a extração. Porque daí tem aquela saída de sangue e tudo, para não ficar ruim para grosar. Mas isso é da rotina de cada veterinário. Daí gostar de extrair antes, gostar de extrair depois, daí é relativamente do gosto de cada um. Mas sobre os equipamentos que você perguntou, são equipamentos próprios para odontologia equina, né? São de tamanhos bem maiores do que da odontologia de cães. Então, é bem maior. Também posso fazer umas fotos para vocês e te mandar depois, para vocês terem uma ideia de como que é. Uhum. Mas são 2 empresas que vendem esses produtos aqui no Brasil. São produtos bem bons. Mas assim, eu quero trabalhar com cavalo. Com odontologia equina, né? Tem que ter esse material. Não tem como, vou trabalhar com odonto, mas não vou comprar. Não tem como improvisar. Não, pra isso não. Uhum. Porque são as canetas que a gente fala, né? Que a gente faz uso da grosagem. Tem que ter o arco, tem que ter o abridor, tem que ter os buticões pra extrair o dente, os afastadores de gengiva. Então, tem várias coisas. Então, vai ter que... Mas assim... Não vai conseguir usar de um cachorro no cavalo. Não. Você tem que estar minimamente preparado pra isso. Né? Mas é uma área, assim, que tem eu digo, se você faz um curso bom, se você faz um trabalho bom, é uma área que tem um retorno rápido em questão financeiro, digamos assim. Vamos dizer assim, o teu equipamento você paga bem rapidinho. Questão de falar de incentivo. Gosto de odonto, quero trabalhar com odonto. É uma coisa que dá um retorno mais rápido, assim, sabe? E é uma coisa boa. Eu gosto bastante de fazer odonto. Porque você consegue ver diferença também. Daí passa uma semana, o proprietário te manda mensagem: meu Deus, como meu cavalo melhorou a reação. Porque geralmente eu pego bastante casos de cavalo com reação, cavalos de laço com bastante reação, ou que não tá comendo. Eu peguei uma égua uma vez de odonto que não comia. Ela não conseguia mastigar. E aí, eu tenho até no meu Instagram, eu tenho uma página no Instagram, e acho que é um dos primeiros vídeos que eu tenho lá. Que o proprietário, depois de 3 dias que eu fiz o procedimento do procedimento odontológico, ele me mandou um vídeo dela comendo. Falei, meu Deus. É gratificante. Gratificante. E essa é uma curiosidade sobre essa questão ali de idade, né, do animal. A gente consegue ver pela dentição. Consegue. E como que é? Então, explicando aqui, sem mostrar pra vocês vai ser difícil, mas eu vou tentar que fique claro pra vocês. A gente consegue ver principalmente pelos dentes incisivos, que são os dentes da frente. Então, que são as pinças, os médios e os cantos, né? Então, a gente consegue ver pelo crescimento deles. Então, o animal começa a crescer a pinça, se já tem uma noção da idade. O animal começa a fazer a troca de dente com 2 anos, né? Então, 2 anos ele está trocando as pinças de cima. Com 2 anos e meio ele está trocando as pinças de baixo. Então, ele está trocando pelo de leite e pelos incisivos definitivos. Então, as pinças de cima começam com 2 anos. 2 anos e meio as de baixo. 3 anos ele começa a trocar os médios. 3 anos e meio os médios de baixo. Aí, com 4 anos e meio, que demora um pouquinho mais, são os cantos. Ele vai trocar. E aí, fechando 5 anos, que é o período que a gente fala que o animal é boca fechada, que ele já trocou todos os dentes. Depois disso, a gente consegue ver a estrela dentária e os bulbos de dentro do dente, que são as corzinhas. Quando o animal é novo, você vê os cornetos, são buraquinhos assim, que são animais novos. Conforme ele vai ficando velho, ele vai fechando esse corneto e ficando só uma manchinha preta. Vai aparecendo, vai diminuindo, quer dizer. Vai diminuindo essas manchinhas pretas. Quanto mais velho, mais clarinho vai ficando. Até não ter mais nada. Nossa, ele vai ficando mais claro, quanto mais velho. Interessante. Pode ser senso comum, né? Quanto mais claro, mais doce. Sim. E aí também tem o tamanho. Pelo dente incisivo ali, você consegue ver, né? O animal mais velho, ele vai ficando bem mais grande, vamos dizer assim. O tamanho dele vai ficando relativamente bem grande, assim. Então, mais largo, mais aprofundado. Principalmente quando o animal não faz procedimento odontológico, você vê ele tá bem pra frente, assim.
Então, geralmente, a gente faz o procedimento odontológico para acertar a mordida, né? Aham. Então, quando ele nunca passou por procedimento e quando ele é mais velho, ele vai ficando mais assim. Então, você consegue ver. Eu até pensei em trazer, mas falei, eu não sei se daria certo. Eu tenho um esqueleto de uma cabeça. Foi uma pena não ter trazido. Sim. Porque tinha os dentes, eu tenho os dentes que saem, então ia ficar melhor para mim explicar isso para vocês. Porque daí para alguns proprietários eu levo, sabe? Aham. Porque eles não têm noção, então eu tenho o esqueleto de uma cabeça com os dentes, tudo certinho, você consegue ver os molares e pré-molares. Sim. Ah, Mas Mas a mas gente conseguiu a gente entender, consegue dar uma visualizada. visualizada. E como dizem os professores, vamos procurar em livros. Sim, é isso. Eu acho que pra gente finalizar esse assunto, então, de odontologia, como a gente falou, então, é tudo baseado na prevenção. Então, seria interessante ali para o proprietário de quanto em quanto tempo fazer ali uma avaliação, ou fazer um check-up nessa questão odontológica ali. Tipo, tem algum tempo que seja, tipo, 6 em 6 meses, de ano em ano, que seja o ideal? Então, a gente indica fazer o procedimento odontológico, né? Vamos dizer assim, teoricamente falando, a cada 6 meses, né? Que a gente aprende no curso e se você for ler em alguma literatura. Mas, assim, a gente consegue manter um animal com condições, né? Uma condição oral adequada, com um conforto bom, fazendo uma vez por ano. Você fazendo o procedimento odontológico uma vez por ano no animal já é o suficiente. O animal consegue se manter bem. O animal a campo que fica solto é tranquilo, né? Uma vez por ano. Animais de prova, que geralmente às vezes consomem altas quantidades de concentrado, vai ter um crescimento um pouquinho maior, né? Nesse período de um ano. Mas nada que vá prejudicar. Aí vai da questão de observar. Ah, fiz agora. Daqui 6 meses, dá uma observadinha. Tá com reação? Não, não tá. Então, tranquilamente, dá para fazer uma vez por ano. Então, o ideal, você fazendo uma vez por ano, você já vai estar proporcionando um conforto pro animal muito bom. Muito bem. E sobre a neonato? Como que é essa... Como que abrange essa área para você, né? A neonato é uma área nova na minha rotina. Eu fiz um curso faz 1 ano com a Tati, que é uma expert da neonatologia. E eu fiz um curso com ela porque, assim, é essa questão de receio, né? Porque a área clínica, ela abrange bastante coisa. Assim como me ligam para atender um cavalo, né, adulto, já me ligaram para atender um neonato. Uhum. E o neonato não é um cavalo pequeno. Não é só de cortar a dose pelo meio. Então, assim, é bem mais complexo. Então, pensava assim, eu não tenho preparo para atender um neonato. Eu tinha isso na minha cabeça. Então, eu comecei a pesquisar o curso da Tati e tal. E daí, essa minha colega de Curitiba, a Mona, ela trouxe a Tati para Curitiba. Eu falei, eu vou ter que fazer esse curso. E eu fui. Foram 3 dias de curso. Aquele curso que você sai do curso meio... Zonzo. Pesado. Uhum. Muita informação, muita coisa, mas assim, disparado o melhor curso que eu fiz, assim, sabe? E porque você precisa de um conhecimento melhor para atender neonato, né? São épocas específicas que você vai atender o neonato, principalmente em épocas de nascimento, né? Então, não é sempre, não vai estar diretamente ligada todo dia ou uma vez por mês na rotina, não, porque vai atender mais quando começar os nascimentos, né, quando as éguas começarem a parir. Mas assim, mesmo não sendo da minha rotina diária, eu pensei, não preciso. Então, logo que eu fiz esse curso de neonato, eu atendo um aras de cavalo árabe. E logo em seguida surgiu o atendimento de um neonato com rodococos. Então, assim, você saber como manipular, você saber que medicação usar, o que você vai pensar, o que você vai procurar, o que você vai achar que o neonato tem, porque as enfermidades, assim,
são um pouco diferentes do cavalo adulto, né? Então, eles têm particularidades mais específicas, como uma diarreia, uma retenção de mecônio, são coisas bem mais específicas. Então, para você, vou atender um neonato, então eu preciso ter noção da velocidade da fluidoterapia, eu preciso saber o tamanho de catéter, que não é o mesmo. Claro, isso daí é base, né? Isso eu já sabia. Mas como usar, como você fazer um plasma, né? Porque muitos neonatos que nascem fraquinhos, a égua não tem um colostro muito forte, então precisa fazer uma suplementação com plasma, né? Então, você saber como fazer esse plasma, você não pode descer o plasma igual você desce um soro num cavalo adulto inteiro aberto, né? O material que você usa, vamos dizer assim, também para descer esse plasma, que parece ser básico, mas é tudo específico, né? Então, a neonatologia, para mim, é uma área que não tá totalmente, vamos dizer assim, gosto bastante, mas atendi muito pouco ainda. Eu peguei só um ano da neonatologia, então esse ano vai ser meu segundo ano, né, de neonato. Então, de experiência mesmo, tenho um potro só, então é pouco. Então, mas também, desse potro que eu peguei, deu tudo certo, conseguimos salvar, era com rodococos, mas claro, tudo ligado também com outros veterinários. Precisei de passagem de ultrassom para ver pulmão. Então, assim... Mas se fosse antes, eu não ia saber. Vou pedir um ultrassom de pulmão. Consegui auscultar uma criptação só na ausculta com esteto. Então, pode ser isso. Pode ser um rodococcus ou pode ser uma pneumonia. Então, se consegue ver mais. Então, a neonatologia, para mim, surgiu dessa necessidade da parte clínica, né? É claro que tem muitos veterinários que só trabalham com neonato, que trabalham dentro de aras, né? Que tem as éguas que vão parir e só vai trabalhar com isso. A minha parte da neonatologia, ela já é mais aberta. Claro, vou atender, mas não é aquele intensivismo, né? Porque o neonato, você pode pensar nessa questão também de intensivismo dentro da propriedade. Mas é uma área muito boa, assim... O coração fica um pouco mais apertado, porque eles são muito pequenininhos, assim. Às vezes você tem que usar um pouco... né? Você usa um pouco mais a força, mas é uma área muito legal, assim. Me abriu bastante a mente. E eu pensava, meu Deus, não vou conseguir atender um neonato, né? Mas também, é aquela questão. Você vai se superando e vai... superando as tuas expectativas. Sim, vai juntando... vai juntando conhecimento. Exatamente. Mais alguma dúvida sobre neonato? Não. Até porque, né, é bem novo pra na verdade é novo pra todo também, mundo, né? pra Se a gente for pensar bem. Que nem a gente falou, a área de equinos a gente já não conhece muito no curso. Aí, odonto menos ainda. Neonato, então, praticamente não se ouve falar, né? É que a neonatologia você vê bastante em grandes aras, né? É por isso que eu falo. Eu optei em fazer esse curso e começar a atender neonato, né, e divulgar que eu atendo neonato, depois de fazer esse curso e ter uma base, porque antes é difícil você falar, não, eu atendo clínica, eu vou atender neonato, eu atendo um cavalo adulto, eu também vou atender um neonato, porque é difícil. Então, assim, muitos veterinários, né, focam em trabalhar com neonato em grandes aras, como eu falei, que tem a rotina de o pessoal faz a prenhez das éguas e as éguas criam nesse aras, né? Então, são aras de criação, que tem o quê? 20, 30 partos por ano. Então, querendo ou não, vai ter que ter um veterinário para neonato, né? De especialização só para aquele intensivismo do neonato. Então, essa área agora de neonato que eu comecei a atender é para animais, vamos dizer assim, eu tenho um cavalo ali, tenho, né, um potro que nasceu meio fraquinho, ou aras menores que conseguem, vamos dizer assim, sobreviver, digamos assim, sem um veterinário dentro dele, fazendo intensivismo, mas que precisa de um veterinário que entenda de neonato, né? Então, é que nem eu falei, vai ser meu segundo ano de nascimento, vamos dizer assim, e que vai ter eu acompanhar a neonatologia. Mas
é uma área que dá um frio na barriga também, porque é intensivismo, é estilo uma cólica, dá um atendimento de cólica da vida. Sim. E é mais uma sensibilidade na mão, né? Além do animal já adulto ser super sensível, aí você tem um neonato na mão ali que é mais ainda... E potro é muito rápido também. Se você não atende, logo já entra em sepse. E é que nem você falou, né? Não é um cavalo diminuído, né? Exatamente, porque tem um protocolo todo diferente. Tem pessoas que falam, mas é só um cavalinho pequenininho. Não é um cavalinho pequenininho. Se o cavalo grande já é sensível, imagine o filhote dele. Exatamente. Né? Bom, agora a gente tem algumas dúvidas que o pessoal do Instagram mandou e a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, eu acho que teve muito a ver por causa da situação das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Cavalos sabem nadar naturalmente? A saber até sabe. Só o que pode ter acontecido para aquele cavalo não ter nadado, por exemplo? Mas é isso que eu digo para você. O cavalo entrar num rio, é uma coisa. Nadar. Se você montar num cavalo ou fazer uma travessia, igual você via em filmes, ou antigamente, né, quando eles faziam aquelas grandes tropiadas que tinham que atravessar rios. O cavalo consegue nadando. Agora, o problema para onde que ele ia? O que ele ia ficar nadando? Não consegue. Exatamente. Até porque a profundidade era grande, né? Então, não ia ter como. Para onde que ele vai? Qual que vai ser a base dele? Então, assim, o cavalo consegue, né? Se você montar nele e entrar num rio, ele vai. Só que pode... Se você ver vídeos, e o cavalo ele vai ir para a parte firme. Você pode ir direcionando ele, mas a visão dele é para uma área firme. Então, imagina. O cavalo numa enchente, num lugar que ele não vê superfície firme, não consegue. É desesperador. E aí, assim, numa superfície, numa altura que muitos vídeos que eu vi, o animal conseguia ficar só com o fuço para fora. E assim, o animal aspirou água, já era. Sem chance. É a mesma coisa que eu passar uma sonda, vamos dizer assim, porque tem casos assim, a gente passar a sonda e ir pra via errada e pro pulmão. Se eu achei que tava no estômago e jogar água no pulmão, o cavalo morre na hora. Então, acredito que muitos animais morreram por aspirar, né? Sim. Essa água. Muitos por não conseguir, por cansados, fadigados, não conseguir nadar mais. E por não ter a superfície firme, né? Pra se refugiar e se alojar. Pode ver os animais que conseguiram subir em telhados, né? Teve uma situação literalmente desesperadora. Desesperadora porque você... É o ponto fixo que ele achou ali. Exatamente. E aí você pensa, mas ele nada ou ele não nada? Porque... Mas eu já vi cavalo nadando. Mas daí você... Dito, né? Aí você aguenta... É só você fazer a pergunta pra você mesmo. Você aguenta ficar nadando por vários dias? Igual você falou, né? A profundidade que tava de água. Exatamente. Né, ali. O primeiro lugar que ele achou foi. A próxima pergunta que fizeram é: quantos anos mais ou menos vive um cavalo? Existe uma média? Olha, depende muito do cuidado. Eu já vi, tem até um paciente meu que eu atendi esses tempos atrás, que é do pai de um colega meu. Ele é um manga larga. Ele tem 22 anos. Mas você olha pra ele, não dá pra dizer. Tem de um outro cliente meu que também ele usa pra laço ainda, ele tem 18 anos. Depende muito, claro. É relativo, é um leque que você abrange assim, por quê? Não dá pra gente comparar que um cavalo que foi cuidado a vida inteira vai atingir a mesma idade com um animal que não foi cuidado a vida inteira. Por exemplo, um cavalo de rua, né? Que vive em condições de rua. Porque hoje em dia a gente vê muito, né? Animais que vivem na rua. Muitos. Mas em média, o cavalo vive ali em torno de 20, 22 anos. Já vi casos de animais de 25 anos. Claro, só que aí, bem pepezinhos, né? Sim. Tem algum que vai fugir à regra. Tem uma cliente minha lá de Carambeí, que ela tem uma égua que era muito velhinha, que tava com 25 anos. E assim, ela não queria fazer eutanásia, porque a égua tava cega, tava bem magrinha, porque querendo ou não, a musculatura tava atrofiando, mas assim, ela pastava,
ela comia. Então, assim, ela vivia, né, bem. Sim. Ela falou, não é só porque tá velha, com 25 anos, que eu vou fazer eutanásia. E passou um dia, ela acordou morta, vamos dizer. Então, foi morta naturalmente. Aham. Então, fica bem relativo, mas é na média de uns 22 a 25 anos. Uhum. A outra pergunta que fizeram é se existe alguma raça de cavalo que é mais fácil de ser cuidada e alguma que é mais difícil de ser cuidada. Nossa. Não tem. Tem aqui, o que eu já comentei que entra nesse caso não é nem questão de ser mais fácil de ser cuidado ou mais difícil. É a questão da resistência, né? O que entra é a resistência, porque cuidar vai ser cuidado normal, igual para todas. O que às vezes pode diferenciar é questão de pelagem, né? Pelagens, vamos supor, um quarto de milha cremelo, que é aquele bem branquinho. Fuço branco, pigmentação branca. Então, isso pode, vamos dizer assim, pode até responder essa pergunta. Mas não que seja uma raça mais fácil ou mais difícil. Mas são questões mais características mais complicadas ou que exigem um pouco mais de cuidados. Então, um exemplo, né, do quarto de milha cremelo, ou que no crioulo não tem, mas dessa pelagem que é o quarto de milha, você não vai poder deixar esse animal exposto ao sol, num sol assim de verão às 10 horas da manhã, que é o sol forte, né? Então, começa a descamar, começa a ficar ressecado. Então, são mais cuidados assim. Mas, e aí a questão de ser uma raça mais sensível, uma raça mais rústica. Mas não que uma seja mais fácil que cuidar do que a outra. Uhum. Essas foram algumas perguntas que vieram, a gente escolheu algumas só, para não ficar muitas, né? A gente já tá chegando no final, a gente já conversou por mais de 1 hora, o tempo passou muito rápido. Sério? A gente já tá com mais de 1h10 de gravação, então rendeu bastante a conversa. Que bom, né? Bastante. É sinal que a conversa fluiu bem. Sim. Então, agora pra gente começar a finalização, a gente pediu pra doutora trazer um presente pra gente Trouxe. que simbolize a área que a doutora trabalha. Então, Se puder falar um pouquinho pra gente, apresentar ali pra gente o que é. mostro pra cá. Pode mostrar pras câmeras mesmo. Então, eu trouxe um quadro Aquela até. câmera ali. Eu trouxe um quadro até por coincidência de odonto. Sim. Então, eu trouxe uma imagem, né, que a gente tem a visualização do esqueleto da cabeça do equino, onde aparece os dentes molares e os pré-molares, né? Os pré-molares são os da frente, os molares são os de trás. Aqui também indica o dente de lobo, que alguns animais podem ter e também não podem ter, como eu falei. E aí, os caninos, né? Que alguns animais também, geralmente os machos têm. Fêmeas algumas têm, mas também não é uma regra. E aí, os dentes incisivos. Então, eu trouxe esse presente para ficar guardado para vocês. Por coincidência, a nossa colega Sim. gosta bastante de odonto. Então, eu trouxe essa lembrancinha. E trouxe uma foto também, né? Que vocês Isso. tinham pedido da minha área. Uma foto minha. Então, optei por trazer uma foto em alguns atendimentos. A primeira foto é da égua que eu comentei com vocês que, né, tinha caído na construção, que foi um longo período, a Estrela. Nossa, Essa ela foto recuperada aqui, já. ela já estava recuperada. Ela ficou viciada em biscoito, porque eu acostumei ela a comer biscoito. Aqui é um outro atendimento clínico. E aqui uma foto da odonto. Nossa, que bom ver ela recuperada Ah, assim, né? 100%. É gratificante ver. Gratificante. Esses Nossa, presentes a muito bom. gente vai colocar depois no nosso cenário, que a gente não conseguiu completar ele ainda, Tá. mas a gente vai colocar no nosso cenário nos próximos episódios. E já Então no é próximo o- episódio já vai estar no nosso cenário. Ah, show de bola. E Vou já é o assistir o primeiro. próximo. E vai ser o primeiro. Então, né, pra gente terminar, a gente tem algum recadinho pra hoje, né? Inicial, não tem muito A recado. gente não tem muito recado, a gente vai passar o recado do podcast que iniciou o nosso Pode Latir, que é o Histórias aqui da Sesumar. Ele vai ao ar toda terça-feira, então quando você estiver assistindo o nosso, o de terça-feira já estreou, né, com certeza. Ele é um podcast que ele traz conversas com funcionários da Sesumar, professores, o pessoal que trabalha no administrativo, quem sabe até alunos futuramente, não sei. Então, vocês podem assistir esse podcast ou ouvir no mesmo canal que vocês estão assistindo o nosso aqui agora. Então, é isso, Carol.
Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa? Dar algum recadinho? Opa! Opa, calma. Então, eu tenho uma página profissional no Instagram, que é @topequi, Medicina Equina. Me sigam. Dúvidas, Sim. estágio, me chamem. Estágio. Bom, Eu pego estagiários para as produção provas. aqui já tá de olho já. Ótimo. Para as provas equestres que eu trabalho, eu pego bastante estagiário para me ajudar na recepção dos animais. Então, sigam lá a página. Qualquer dúvida, às vezes qualquer ajuda que precisarem, só chamar, né? Sim. E Pode uma deixar. boa vida acadêmica aí para vocês. Ainda vocês têm um período, né, pela frente. E Um longo período ainda. mas eu falei que passa rápido, a hora que vocês verem já estão formando e Já vai dar foi. saudade. Já. E é verdade, a gente fala, ai, mas não vai dar saudade, mas dá um pouquinho, dá um pouquinho. Sempre dá, né? Nem que seja do ódio que a gente passa. Professorzinho que pega no pé da gente. Mas... Exatamente. E assim, é um recado que eu dou para quem quer trabalhar com cavalo, não desistir, né? Ter força de vontade, perseverança, estudar muito, fazer muito estágio. Quem às vezes precisar e quiser o contato do hospital onde eu fiz estágio também. É uma Ótimo. experiência que eu indico para muitas pessoas. E às vezes lá você tem a certeza se você quer trabalhar com cavalo ou não. Que é também bastante intensivismo. E é uma dica que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? Sim. Mas, assim, quem quer trabalhar com cavalo, é só se esforçar que dá tudo certo, né? Eu posso falar por experiência própria. Sim. E, assim, das outras áreas eu não posso falar, né? Mas eu sou suspeita a falar, porque equinocultura, a parte de trabalhar com cavalos, é muito bom. Muito bom mesmo. Sim. Então a gente vai encerrar. Obrigado, doutora, pela Imagina. participação. Foi um papo muito bom, rendeu bastante assuntos, acho que bastante esclarecimento para algumas dúvidas. Sim. E para você, telespectador, obrigado por ter ficado com a gente aí nesse tempo. Não se esqueça de curtir nossas redes sociais. A gente vai colocar na tela, porque eu não lembro agora quais são. E é isso. Até a próxima semana. É isso, gente. Próxima semana a gente volta aí com mais episódios e mais histórias. Isso aí. Beleza? Deixa o joinha, curte, compartilha, engaja e Isso. vamos embora.